Caros alunos, tudo bem? A gente vai apresentar agora o quarto bloco da, da parte do Histórica, né? De Introdução à Ciência. E a gente tinha parado no Georges Cuvier. O Georges Cuvier era um anatomista, né? Inclusive aqui, eu tive nesse museu. Aqui a gente vê um museu de anatomia de Paris. E muitos esqueletos foram preparados para o Cuvier e seus alunos, né? E ele era um anatomista famoso, né? Dava aula para a medicina. E ele formulou as leis de anatomia comparada, né? Então, ele nasceu em 1769, né? E morreu em Paris no dia 13 de maio de 1832, né? Então, viveu, na verdade, bastante para a época, né? Uns 73 anos, né? E, desculpe, uns 63 anos, né? E, é, na verdade, quando ele formou essas leis de anatomia comparada, né, animais parecidos têm músculos parecidos e estruturas parecidas, então se está faltando um pedaço de um fóssil, você usa os parentes próximos para ter um chute, né, de como serão as partes que estão faltando. E o método funcionava, esse é um método comparativo, né, e funcionava. Ele conseguia, antes de achar o resto do fóssil, chutar, né, como que seria o animal, ou, né, e, é, ajudava a identificar, né? E uma das grandes sacadas dele foi de que os animais fósseis podem ser classificados no sistema de Linhão, porque os répteis fósseis são répteis, as aves fósseis são aves, os mamutes e mastodontes são da ordem proboscidea, que inclui o elefante moderno. Então, essa sacada que os seres vivos fazem parte de toda, né, os seres fósseis fazem parte, né, né, da grande árvore da vida, que podem ser classificados junto com seus parentes que hoje vivem. Isso aí foi uma grande sacada, né? Então, os fósseis passaram a pertencer a um sistema de classificação biológica único, em conjunto com os organismos vivos. Através da anatomia comparada, o Cuvier pôde comprovar que as ossadas fósseis de mamutes e mastodontes diferiam das ossadas de elefantes viventes asiáticos e africanos, e que, portanto, pertenciam a espécies distintas. Até aquele momento, dava para acreditar que os dinossauros estavam extintos na Europa, mas eles sobreviviam, sei lá, né, no meio da África, no meio da América do Sul, né? Inclusive, acho que tem histórias, acho que uma história do Conan Doyle, um grupo de cientistas vai e encontra dinossauros no topo de um dos tapuias, né? E de uma forma semelhante, né, o Edgar Rice Burroughs, que escreveu Tarzan, ele pôs a terra de Paludon, onde sobreviviam os dinossauros, né? Então, sim, né? Deus fez o mundo e pôs um monte de espécies e elas não estavam extintas, elas sobreviviam em algum lugar. Só que conforme a gente explorava o mundo, a gente via que, ó, elefante é um bicho difícil de esconder. Então, sabe, você percebe. Então, não tem mastodontes, não tem mamutes, eles estão extintos, eles eram maiores que elefantes. Onde que eles iam se esconder, né? No meio de um arbusto? Então, as pessoas começaram a perceber que os grandes mamíferos e os grandes répteis e assim por diante estavam extintos. E porque eles eram parecidos com os elefantes modernos, mas diferentes, anatomicamente diferentes. O tipo de diferença que ocorre entre espécies hoje viventes. Então, ele comprovou o fato da extinção. Então, isso aí é muito importante. Ele descobriu a extinção. Então, ele foi um dos mais influentes defensores do catastrofismo, publicando a obra de divulgação principal dessa teoria, Discurso sobre as Revoluções na Superfície do Globo, né, que ele editou várias vezes, né, entre 1812 e 1825. Então, o Cuvier é super importante aí, dando aula de anatomia, né, na universidade, e ele começa a entrar na era do Darwin, porque o Richard Owen, Sir Richard Owen, foi aluno do Cuvier, e, na verdade, foi ele que criou a palavra dinossauro. Ele foi trabalhar em Londres, né, e ele fundou o primeiro museu com dinossauros, o Richard Owen.
E ele, né, se dava bem com Darwin, mas ele brigou muito com Huxley. Então, quando chegou a teoria da evolução, ele era contra. Então, veja, o Richard Owen foi contemporâneo do Darwin, né, mais velho, mas foi contemporâneo, e foi aluno do Cuvier. Bom, o Cuvier, ele acreditava no catastrofismo. Então, veja, o pessoal começa no século XVII, no século 16, 17, eles acreditavam que as coisas tinham sido criadas e pronto. Isso aqui, os fósseis fizeram com que as pessoas reconsiderassem e percebessem que tem espécies que estão extintas hoje em dia, né? E o Cuvier, ele percebeu de que os fósseis são associados a eras distintas, né? Então, portanto, para você ter a sucessão de fauna e flora que a gente vê no registro fóssil, né? A gente teria que supor que Deus limpou, né, a superfície do planeta várias vezes e houve criações sucessivas. Então, veja, o Cuvier, ele fala que extinção ocorre no meio de catástrofes ou por motivos naturais, né, que a gente vê, inclusive, algumas espécies antes abundantes, né, lobos, ursos, na Europa, elas foram restritas à Rússia e à Escandinávia, né? Então, na Inglaterra, na França, o lobo foi praticamente extinto, né? O urso também, né? Então, e animais como o auroch, né, que era um boi gigante, né, foi extinto na época dos romanos, né? Ou seja, uma extinção, ele virou e falou, extinção é uma coisa que foi observada no tempo histórico e que também aconteceu no passado, porque, né, um estudo intenso que ele fez sobre mastodontes, proboscide, né, demonstrou de que mastodontes, mamutes eram espécies distintas dos atuais e elas hoje estavam extintas. Então ele comprovou a extinção. E qual a origem da espécie? Na cabeça do Cuvier seria criações sucessivas, né? Então Deus recria as espécies, né? E elas são diferentes da versão anterior. Bom, aí chega o Houghton. Houghton é um é um escocês, né? Nasceu em Edimburgo em 1726, morreu em 1797, né? E ele era um geólogo, químico e naturalista escocês. E ele é conhecido como sendo o pai do uniformitarismo e do plutonismo. Então, basicamente, o que você tinha, né? Você tinha os netunistas que acreditavam uma série de dilúvios e a formação das rochas através sedimentares, né? E os plutonistas que acreditavam que ações no fundo da Terra eram uma mola propulsora da, né, fazia as montanhas subirem, depois elas sofriam erosão, aí coisas explodirem, né? Então, ele acreditava que o que a gente observa hoje é válido, né? Então, num período curto da existência humana, pode ser extrapolado para longos períodos de tempo. As forças que atualmente atuam bastam para explicar toda a formação de rochas, né? Então, ele é considerado o pai da geologia moderna pela sua interpretação dos processos geológicos, como a ação da água, da erosão, do vulcanismo e assim por diante. Então, montanhas sobem, montanhas sofrem erosão, o vulcanismo ela sofre erosão, e aí geram planícies sedimentares. E a ação dos rios e da chuva e do frio e do gelo leva à formação de, né, as rochas são trituradas e eventualmente elas são depositadas em planícies, né, e geram rochas sedimentares. Então você tem esse ciclo eterno, né? Então, no uniformitarismo, que é um princípio importante para toda a ciência, né? É o presente e a chave do passado, né? A gente vai ver mais adiante quando a gente olhar as evidências a favor da evolução, de que com o uniformitarismo você pode ver os processos de seleção natural atuando agora, extrapolar eles para milhões de anos. Então, isso aí é o uniformitarismo, o presente é a chave do passado. Processos que hoje vamos explicar que ocorrem na Terra antiga como montanhas e também servem para explicar, por exemplo, seleção natural. A gente observa ela atuando hoje em dia e a gente pode extrapolar os seus efeitos para milhões de anos. E uma das coisas que ele falou é: We find no vestige of a beginning, no prospect of an end. Isso aí significa, nós achamos vestígios de um início nem indícios de um fim. Então, para ele, a Terra é
estupendamente antiga, os mesmos processos que a gente observa hoje em dia, não vai explicar. Então, ele é o contrário do Cuvier, porque o Cuvier era catastrofista, né? Então, ele escreveu o livro Discurso sobre as Revoluções na Superfície do Globo, né? E ele defende o catastrofismo, e o Routon era um uniformitarista. O Routon influenciou o Liel. O Liel foi professor do Darwin. Então, gente, as pessoas que a gente está discutindo no momento foram professores do Darwin e formaram a cabeça dele. O Liel foi super importante, que ele escreveu, ele defendeu o uniformitarismo, né? Defendeu as ideias de Routon e foi professor de geologia, escreveu um princípio geológico que foi o livro que o Darwin mais gostou na faculdade, tanto que ele decidiu que ele ia ser geólogo, né? Bom, Lord Kelvin no século XIX, então, ou seja, 100 anos depois do Buffon, ele, em 1800 e pouco, ele propôs, né, que a idade da Terra seria entre 20 e 40 milhões de anos, né? Então, Lord Kelvin, como vocês devem se lembrar pela né, a escala Kelvin de medir temperatura, ele, né, ele usa os conhecimentos de estratigrafia, usa os conhecimentos das leis da termodinâmica com que ele trabalha, para estimar a idade da Terra entre 20 e 40 milhões de anos. Então, veja, ela expandiu muito, né? O bispo de Usher, 200 anos antes, tinha dito que tinha 6 mil anos. O Buffon tinha dito que tinha por volta de 75 mil anos. O Kelvin estava chutando a idade entre 20 e 40 milhões de anos. Bom, em 1919, ou seja, menos de 100 anos depois, numa conferência dos grandes línguas da geologia, Keiteni, usando radioisótopos e a teoria atômica, afirma que o tempo geológico compreende provavelmente de algumas centenas de milhões de anos, e não somente de algumas dezenas de milhões de anos. Agora, o Darwin intuía que a Terra deveria ser muito antiga para ter essa diversidade de vida que hoje tem. Então, ele intuía, né? Ele achava que os dados do Lord Kelvin, né, eram furados, né? Ele foi contemporâneo do Lord Kelvin. E, na verdade, se ele tivesse vivido até lá, né, que se ele ia ficar com 110 anos, então nunca ia chegar lá, mas se ele tivesse vivido, ele ia achar palavras do TNE mel no ouvido dele, né? Essa é uma coisa maravilhosa, porque ele, a intuição dele era que era centenas de milhões de anos. Cara, hoje a gente sabe, né? A gente estudou pelas rochas que vieram da Lua, né? Veja, tem doido que acredita que os americanos não foram da Lua, né? Mas com as rochas que eles trouxeram de volta para a Lua, a gente sabe que a idade da Terra é 4,4 bilhões de anos, porque a gente acredita que a Lua se formou, e o resto do sistema solar, a gente tem meteoros, né? Os meteoros mais antigos têm 4,4 bilhões de anos. Então, né, isso aí com radioisótopos. E as rochas mais antigas da Terra têm 3,8 bilhões de anos. Só que o maior problema da Terra é de que a gente tem uma atmosfera tão ativa que a rocha é construída e destruída, construída e destruída. Então, né, provavelmente a idade da Terra é 4,4 bilhões de anos. Né? A Terra se formou quando um protoplaneta terrestre recebeu o impacto de um bólido, né, um planeta quase do mesmo tamanho, né? E aí gerou uma grande cratera que hoje a gente chama de Pacífico. E do meio do Pacífico subiu uma bolota, né? Vocês virem vídeo da água da chuva batendo na superfície do lago, você também vê o surgimento de uma bolota. E é isso que aconteceu, surgiu uma bolota do meio do Pacífico, né? E aí foi formada a Lua. Então a Terra provavelmente tem 4,4 bilhões de anos. E a vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos. As primeiras rochas da Terra não têm vida. Mas a partir de 3,5 começa a ter cromatólitos, né? Bom, Liel foi o professor do Darwin. E ele foi de um advogado e geólogo britânico. Então, veja, para ganhar a vida, ele era advogado. Mas a paixão dele era a geologia, né? Sir Charles Lyell, né? 1797 1875. Então, abrange a vida do Darwin, né? Assim, o trabalho mais importante dele foi no campo da estratigrafia, né? Em 1828, ele foi para o sul da França e Itália, onde ele percebeu que tinha tido uma era glacial, tinha gerado os vales, porque ele olhava
um glaciar com uma morena integral, ele cavando o vale, e depois ele olhava e você tinha indícios de moranas, né? Ou seja, aquela monte de sedimento que fica em frente do glaciar, que ele vai empurrando, né? O glaciar vai triturando os lados do vale, faz um vale em forma de U, e vai empurrando aquela moraine, né? Aquela morena, na frente dele, que é um monte de rochas e pedra triturada, né? E ele chegou à conclusão, né, que tinha ocorrido, né, glaciação naquela região. E ele percebeu também que o estado recente podia ser categorizado de acordo com o número e a proporção de coxas marinhas contidas nas rochas. Então, ele propôs que a gente deveria chamar, né, o terciário, né, o período terciário poderia ser dividido em 3 partes. Aí ele chamou de Plioceno, Mioceno e Eoceno. Mas isso é muito interessante, porque, olha, ele está usando as rochas, os fósseis, para reconhecer períodos geológicos, né? Então, né, ele escreveu os volumes, né? Foram vários volumes, né? Entre 1830 e 1833, Princípios de Geologia. E veja, o Darwin, nessa época, já era estudante, né? Foi aluno dele na faculdade. E ele, mesmo quando ele foi viajar no Beagle, ele recebia os volumes do Charles Lyell, embarcada, né? E ele leu com afinco. E ele suspirava e falava: quando eu crescer, eu quero ser geólogo igual ao meu professor Liel, né? Então, o Liel foi super importante para o Darwin, né? É, o trabalho era uma tentativa de explicar as mudanças formadoras da superfície da Terra por referência a causas agora em operação, ou seja, uniformitarismo, né? É, veja, o gradualismo do Godon, que foi absorvido e propagado pelo Liel, foi incorporado pelo Darwin. Darwin acreditava que a evolução era lenta e gradual. Esse é um princípio que ele tirou da geologia, junto com o uniformitarismo, e aplicou na biologia, né? É, é, ele acreditava que a Terra foi moldada por forças lentas agindo por um longo período de tempo. Ele era completamente contra o catastrofismo, com quem ele conviveu durante algum tempo com o Buffon, não, desculpe, o Cuvier, que apelava que a idade da Terra é inferida através da cronologia da Bíblia. Isso que eles propunham de que o tempo geológico, talvez, cada dia para Deus era diferente. Mesmo assim, né, o Liel chegou e falou: vocês estão todos errados. Em várias edições, os princípios de geologia foi o trabalho geológico mais influente do século XIX, ali para o meio do século. Ele foi condecorado em 1848, então recebeu o título de barão em 1864. Então, veja, naquela época eles valorizavam a ciência. Uma pessoa que trabalhava recebia o título de barão da Rainha Vitória, né? Bom, aqui a gente vai finalizar falando sobre os conceitos de evolução antes do Darwin, né? Então, uma pessoa importante a gente já falou do Buffon, né? Outra pessoa importante é o Maupertuis. Maupertuis escreveu, né, na primeira metade do século XVIII. Ele era filósofo, matemático e astrônomo. E ele, as primeiras formas de vida aparecem por geração espontânea. Todo mundo acreditava em geração espontânea, então isso, na verdade, não é surpresa. A partir das combinações aleatórias de matérias inertes, moléculas ou genes. Isso aí é interessante, porque ele não propôs uma causa sobrenatural. Né? As pessoas achavam que, né, da carne podre surgiam moscas por geração espontânea, mas deveria ter uma coisa divina aí acontecendo. Não, é a combinação aleatória de matérias inertes, é uma reação química. A partir dessas primeiras formas de vida, uma série de mutações fortuitas engendrou uma multiplicação sempre crescente de espécies. Então, ele acreditava que a origem da vida tinha sido única e depois você tem uma multiplicação das espécies. Então, ele propõe uma multiplicação das espécies. E ele fala que os mutantes deficientes são extintos. Então, ele propôs uma ideia precursora da seleção natural, né? Ele também propõe que as espécies não são constantes, elas mudam, né? Então, veja, isso aí é muito interessante, porque muitas das ideias do Darwin
de uma forma tosca, estão sendo propostas pelo Malpetri. Só que vocês têm que perceber uma coisa: ciência não é propor hipóteses malucas. Ciência é falsificar as hipóteses. Então, sem teste empírico, você está tomando cachaça no mar e viajando na maionese. Porque sem teste empírico não é ciência. Então, a grande diferença do Darwin e todas as pessoas que antecedem o Darwin é de que ele propôs, usando o método comparativo, formas de testar a teoria dele. Isso torna ele um cientista que propõe uma teoria factível de teste empírico. Né? Então, o Malpetri, ele é brilhante, ele sugeriu um monte de coisas, mas ele não propôs como a gente podia testar elas. Então, é mais como se fosse um delírio, né? Uma viagem, né? Psicodélica, né? Porque ele não propõe nenhum jeito de testar isso. Agora, Goethe, que é um filósofo, né? Ele é de 1749 e 1832, né? Então, quando ele morre, o Darwin já tinha nascido e já era um jovem, né? Ele é um escritor alemão e pensador que também, além de escrever sobre filosofia, ele entrou no campo da ciência e ele propôs que as formas da planta não é fixa, mas exibe plasticidade, ou seja, é um desdobramento de sua existência ao longo do tempo. Eu posso entender porque a gente realmente, né? Uma árvore criada no meio do campo, ela é meio redondinha. Uma árvore no meio da floresta, ela é alta e comprida, porque ela tem que competir pela luz, então ela cresce para cima, ao invés de dos lados, né? É, então, a fórmula não é fixa. Isso é interessante, porque ele propõe também que, por exemplo, os tigres, os gatos, os leopardos, as onças, eles todos têm um ancestral comum. Então, Deus criou os gatos, aí os gatos se desdobraram. Então, você tem um desdobramento da eurídeos, da essência do ser vivo, que aí explica, né, grupos taxonômicos, né? Então, Diderot, um enciclopedista francês, lembra de que eles queriam fazer uma série de livros que qualquer pessoa podia ter em casa, mas teria todo o conhecimento da humanidade na ponta dos dedos, né? Esse é um movimento enciclopedista de que vamos tornar acessível a todo mundo que tiver dinheiro para comprar uma enciclopédia, né? Ou seja, a classe média, né? Vamos tornar acessível o conhecimento. E claro que mesmo um bairro pobre, se alguém doar uma enciclopédia, né? Todo mundo vai ter acesso ao conhecimento. Então, é uma ideia muito democratizante, porque antes só a aristocracia tinha acesso. E, posteriormente, pessoas muito ricas, mas você comprar uma série de livros e ter acesso a todo o conhecimento é poder. Então, né, ele propôs que a forma das plantas não é fixa, mas exibe plasticidade, ou seja, há um desdobramento de sua essência ao longo do tempo. Então, é uma ideia muito semelhante à do Goethe. Então, veja, Goethe, Diderot e Maupertuis acreditavam que as espécies não são fixas, né? Então, isso aí é muito importante. Agora, o maior de todos é o Lamarck. Aqui é um desenho do Lamarck, ele morreu cego, pobre, né? Mas, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, ele nasceu em 1744 e 44 e morreu em 1829. Ele foi um naturalista francês. E ele desenvolveu a teoria de que características adquiridas podem ser herdadas. E isso aí é uma teoria de evolução, que foi super importante, né? Porque ele, mais do que todos os outros, ele propôs uma causa natural para a origem das espécies, ele propôs que as espécies se transformam ao longo do tempo. Então, os fósseis são as espécies de hoje, no passado. Então, essa ideia foi brilhante, né? Realmente, alguns fósseis são as espécies de hoje no passado, mas uma coisa que ele não compreendeu é que as espécies se multiplicam ao longo do tempo. Então, ele achava que simplesmente as espécies surgiam por geração espontânea e aí iam evoluindo em paralelo, né? E aí você tinha, né, as espécies não tinham se multiplicado, elas simplesmente estavam se transformando ao longo do tempo. Então, ele pegou o termo biologia do Aristóteles e reintroduziu, né? A defesa dele por uma causa natural das espécies levou ele em choque com o Cuvier. Pois o Cuvier, ele acreditava no catastrofismo e tentava adaptar a Bíblia aos padrões de extinção que ele via em formação de rochas, né?
Então ele achava de que o tempo geológico, né, eram dias da Bíblia e você é, teria, né, as catástrofes formariam rochas rapidamente. E o Lamarck é muito interessante porque, né, o Lamarck, ele foi, a história dele é assim, ó. Ele era um nobre, né, mas da baixa nobreza, e ele serviu o exército, né, com honra, né, tanto que ele foi condecorado e em cima do seu histórico militar, ele foi recomendado para o Museu de Paris, né, onde ele virou, né, o, o curador de invertebrados, tá bom? Então, recebeu uma carta, né, de apresentação, né, e ele escreveu uma obra de vários volumes sobre a flora da França, né, e aí chamou a atenção do Conde de Buffon e ele indicou para o Museu de História Natural em Paris. Então, ó, um Buffon aparece aqui. Então, todas essas pessoas se conhecem. A marca influenciou o Dali, né? Ele conheceu as ideias do Lamarck, né? E o Lamarck, ele acreditava que as espécies não eram constantes. Né? Ele não foi tão brilhante quanto o Malpertuis, quando a vida surge no passado e aí se multiplica e, né, aí nem teve a ideia de uma forma de seleção natural, mas ele defendeu com fósseis. Então é muito interessante, porque ele não está só viajando na maionese que nem o Buffon, né? O Buffon, ele propõe uma ideia de que as espécies são constantes, mas ele mesmo refuta. O Lamarck não, ele chega e fala, é assim, as espécies se transformam e deve ser pela aquisição de características. Então, ele, né, ele trabalhou vários anos com plantas, né, isso foi indicado ao museu. Mas como ele foi nomeado curador de invertebrados, que é um termo que ele mesmo inventou, ele começou uma série de conferências públicas, todo ano ele tinha que apresentar o que o setor dele tinha feito. Antes de 1800, ele era um especialista que acreditava que as espécies eram imutáveis. Mas o trabalho dele sobre moluscos da bacia de Paris fez ele perceber que ao longo do tempo os fósseis vão mudando. Então ele ficou convencido, né, com o trabalho de moluscos da bacia de Paris, ficou convencido na transmutação das espécies ao longo do tempo e desenvolveu a sua teoria de evolução. E ele apresentou ao público em 1809 na sua filosofia de zoologia. Mas começa a aparecer algumas ideias antes das palestras anuais dele. Então ele explica a extinção como transformação, o que deixou o Cuvier muito bravo. Tanto que ele refutou. Então os fósseis são os ancestrais das espécies viventes. Agora, veja, o Lamarck foi tão perseguido, principalmente pelo Cuvier, né, que todas as obras posteriores dele foram ignoradas. E ele morreu muito amargurado, né? Ele foi sustentado pela filha dele, né? Ele morreu na pobreza, né? Bom, as ideias dele são importantes porque elas são introduzidas ao público geral na Inglaterra em 1844, né? Agora, é claro que os pesquisadores, os professores universitários, principalmente na Escócia, sabiam do trabalho do Lamarck. Só que o público britânico não. Então, em 1844, foi publicado um livro. Ó, Darwin já era cientista nessa época. Ele já tinha feito o ensaio dele sobre seleção natural em 1838. Então, Os Vestígios da História Natural da Criação é um livro que foi publicado anonimamente em 1844 na Inglaterra. E ele pega as ideias de toda essa gente, inclusive de Erasmus Darwin, que é avô do Darwin, que propôs uma ideia semelhante do Malpertuis, que de alguns organismos primordial nos oceanos do passado surgiu todos os seres vivos atuais, né? É, e é, ele propôs uma teoria natural de evolução cósmica e biológica, colocando juntas numerosas teorias científicas especulativas daquela época. Malpertuis, Erasmus Darwin, Lamarck, assim por diante. Ele introduziu Lamarck no grupo. E ele criou uma controvérsia enorme na sociedade vitoriana. Produziu um best-seller, inclusive já vendeu mais livro que o Darwin. O Darwin também produziu um best-seller, né? Mas a sociedade vitoriana era muito ortodoxa. E ele era radical, né?
e pouco ortodoxo. Então, ele escreveu de forma clara, vívida e mais instigadora do que o original, porque as ideias já existiam, né? O livro defendia que, ao contrário da ideia dominante da época, as espécies não são fixas, né? Então, os argumentos eram convincentes. Então, mesmo que os cientistas da época, os professores do Darwin, ficaram histéricos, porque a maioria deles eram pastores da igreja anglicana. Para ser professor lá em Oxford, Cambridge, você tinha que ser um pastor da igreja anglicana. Para você ser capitão da marinha, você tinha que ser da igreja anglicana. Se você fosse católico, você não seria capitão. Se você fosse de alguma outra vertente protestante, você também não seria. Você tem que ser protestante anglicano. Então, para você ter cargo no governo, você tinha que ser professar, pelo menos no Império Britânico, professar a fé anglicana. Ser protestante é anglicano, tá? Mas os argumentos dele eram muito convincentes. E que todos os animais teriam se desenvolvido de uma forma primitiva, né? Malpitui, Erasmus Darwin, né? Tratava-se da ideia central encontrada na moderna teoria de evolução, e encontrada no livro sobre o termo de transmutação. Então, ele, em vez de falar evolução, ele usava transmutação. Ele tinha as ideias de Darwin e Erasmus Darwin, né, e Lamarck. E a combinação da comunidade científica foi muito importante, porque o, o, o Darwin já tinha sacado a teoria da seleção natural em 1838. Só que o jeito que os colegas dele, cientistas, atacaram o livro em 1844 do Chambers, né? O Chambers é o editor do livro, mas a gente acha que ele também é o escritor do livro. O jeito que ele foi atacado, o Darwin dele falou: eu aí, tô fora, né? Eu vou publicar minha obra de uma forma póstuma, né? Bom, veja, essas teorias que tem na figura 3.1 do livro, né, é o capítulo 3 do Reed, que é a evidência a favor da evolução. Veja, a ideia do Darwin era bem diferente da ideia do Lamarck. O Darwin junta a transformação das espécies, né, ou seja, o componente vertical, com o componente horizontal, né, entre as espécies, provavelmente geograficamente, surgem e se multiplicam, né? Então, é diferente disso. Essa ideia aqui é primariamente do Darwin, né? Mesmo que Erasmus Darwin, Malpetri, pensaram que as espécies se multiplicam, ele propôs um mecanismo de como fazer isso. E veja, essas ideias aqui, o criacionismo é uma coisa só, tem várias coisas. Você pode supor que todas as espécies existiam sempre assim, descartadas pelos fósseis. A gente pode propor que eles foram extintos na época de Noé, descartados pelos fósseis. Você pode propor que eles foram destruídos sucessivamente por vários eventos de catástrofe e recriação. Mas também não é verdade, porque as espécies se originam e se extinguem em momentos distintos. Então, não é todo mundo junto. Então, Deus vai criando as espécies devagarzinho, e aqui e ali. Então, a extinção é fácil de entender. Surge um competidor, surge uma doença, surge a comida, um recurso some, né? Então é fácil entender por que ocorre extinção. Mas a origem das espécies era o maior problema científico na época do Darwin. Porque como que ela se origina? Aí você pode falar, não, por criação excessiva. Mas a gente viu que na ciência não aceita causas sobrenaturais para explicações. Então deveria ter algum processo natural. Qual que era ele? E a gente termina aqui com o próximo, né, o próximo parte seria sobre o Darwin, né, que eu dei em aula sincrônica para vocês, né? Então, vou acabando por aqui, né? E terminamos esse bloco. Tchau!